eu de novo. Hoje eu vou contar pra vocês uma história que talvez sirva também pra ajudar algumas pessoas. Eu tive um problema de coluna há exatamente 6 anos atrás. Várias pessoas da empresa na época me ligaram pedindo ajuda porque estavam tendo problemas parecidos. A questão foi a seguinte: eu morei em Londres e no finalzinho de um ano, eu comecei a sentir uma dor, uma queimação, um cansaço nas pernas. E eu pensava que aquilo era porque eu trabalhava demais. E comentei com a minha mãe, e minha mãe disse que se preocupou, mas não me falou nada. E eu não fazia a menor ideia do que poderia ser aquilo. E aí eu voltei pro Brasil e fiquei sentindo dor nas costas diariamente. Mas como eu tenho dor nas costas desde adolescente, era só mais uma dor nas costas. Aconteceu que em dezembro eu tive um amortecimento. Eu fui pegar alguma coisa, eu estiquei o braço e tive um amortecimento de toda a perna direita. E depois melhorou um pouco. Em janeiro eu tive isso de novo. E em fevereiro eu tive pela terceira vez e aí eu já não andava mais. Eu tinha acabado de entrar na empresa e a empresa só dava o plano de saúde depois de 3 meses trabalhando. Ou seja, eu jamais ia ter acesso à cirurgia, porque eu nunca ia completar 3 meses de trabalho. E aí, por sorte, foi quando eu estava morando no apartamento que era do lado da empresa. Então minha mãe teve que ficar comigo, porque eu não fazia absolutamente nada sozinha. E ela ia na empresa todos os dias para pedir, para ver como é que estava o andamento, porque a moça do DP, na época não existia nem RH na empresa, era só o DP, estava tentando liberar o plano para mim, porque é uma cirurgia absurdamente cara. Eu não tinha plano de saúde, né? Então eu fui no UPA e o rapaz do UPA me disse que eu tinha que ir no neuro. Isso mudou minha vida, porque a gente sempre acha que coluna é ortopedista. E na verdade, quando atinge o nervo, e essa queimação, essa dormência é o nervo, é um neurologista. E aí eu peguei todas as minhas economias e fui no neurologista. E é uma história até curiosa. Eu fui nele, contei a minha história pra ele, ele me atendeu várias vezes sem pagar. Eu paguei poucas consultas dentre tantas que eu fui. E a gente um dia tava lá e eu e minha mãe, a gente supôs que ele era espírita, porque ele tinha uns santinhos na sala dele. E ele falou: de onde vocês tiraram isso? A gente falou: a gente supôs, porque na verdade a gente não sabe. E ele contou a história da filha dele. É muito curioso, porque eu fui parar nesse cara aleatoriamente. Ele veio do nada, não foi indicação. Foi indicação do amigo da minha mãe, mas simplesmente porque era no prédio do lado. Não era um conhecido. E aí, até esse amigo da minha mãe é ateu, não tem nada a ver. E esse médico disse que a filha dele teve um câncer raro, raríssimo, na perna, no osso, sei lá, e que não tinha nenhuma história na medicina de cura. Todos os casos foram fatais. E ele tentou, médicos no mundo todo, tentou de tudo, e aí o que ele fez? Foi para um centro espírita, que foi o que indicaram, porque quando você não tem o que fazer, você tenta de tudo. E aí ele disse que na arrogância dele já chegou estacionando o carro no lugar onde era para as pessoas que trabalhavam lá estacionarem, enfim. Eu sei que no fim das contas a menina se recuperou, se salvou, tá viva, tá bem. E a vida me levou mais uma vez pro que eu acredito, né? E aí ele fez de graça, conseguiu uma tomografia para mim num hospital público. Eu já tinha feito raio-x e eu precisava fazer uma ressonância. E tem um laboratório muito conhecido, eu não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada por isso, mas existe o Braunston Popular. Então, se você não tem plano de saúde, eu não sei se ainda existe isso, mas são preços muito mais baratos e uma ressonância é muito cara, só que a ressonância vê tudo por dentro. E o que aconteceu foi que os discos, a gente tem as vértebras, e tem discos que amortecem a nossa coluna para os movimentos. Os meus discos vazaram completamente. Então o que acontecia? O vazamento encostava no nervo e era uma dor fenomenal, que eu não consigo lembrar porque a gente apaga esse tipo de coisa. E eu principalmente apago muito esse tipo de coisa. E aí eu sentia muita dor, e a dor ia aumentando cada vez mais, e a dormência na perna, tanto que hoje
a perna que ficou mais tempo, essa do primeiro pinçamento, em dezembro, a cirurgia foi em abril, né? A do primeiro pinçamento, até hoje os dedinhos doem quando eu ando muito ou fico muito tempo parada, e eles são levemente dormentes. Se alguém encostar, me dá muito nervoso, porque o nervo não se recuperou 100%. E aí o fato é, fui nesse médico várias vezes e finalmente foi liberado o plano de saúde. Aí eu peguei e marquei qualquer neuro. E minha mãe falou, será que qualquer neuro opera isso? E aí eu tive a ideia de ligar pro plano de saúde e perguntar. E aí já tinha um neuro que operava isso. E aí fui eu nele. E no dia caiu um temporal no Rio de Janeiro e ele não foi trabalhar porque ninguém foi trabalhar, porque ninguém conseguia sair de casa. E eu lembro que eu chorei muito porque eu não aguentava mais viver naquele inferno, eu não aguentava mais tanta dor. Eu tomava banho sentada, eu não bebia água para não fazer xixi, eu tive infecção urinária por causa disso. Cada vez que eu tomava banho eram horas chorando de dor do caminho do banheiro até o quarto. Ficar sentada era um esforço porque de certa forma pressiona a coluna. E assim, a vida moderna é isso. Todas as pessoas têm problemas de coluna, dor de coluna. Nem todo mundo vai ter uma hérnia de disco, nem toda hérnia de disco tem necessidade de operar. Então, assim, não pense que todos os casos são de operação. Se você for no médico que logo queira te operar, não aceite, vá em outro. Exatamente porque eu passei por isso, eu acho que as pessoas têm que tentar antes fisioterapia, RPG, pilates, o que for, porque eu tentei isso tudo. E no meu caso não dava porque eu fiquei completamente sem os discos, então as vértebras estavam já encostando uma na outra e por isso eu não conseguia sentar, eu só conseguia deitar numa posição. E até a liberação do plano, eu fui piorando consideravelmente, né? Porque o que restava do disco vazou mais ainda. E aí eu ficava deitada na cama, vendo filme, eu não conseguia dormir, então eu tive que tomar um remédio que eu dormia 4 horas só. Se eu pudesse, eu tomava ele 24 horas por dia pra só dormir, pra passar aquele inferno. E por que eu precisei passar por isso? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que eu tenho uma terceira hérnia, que o médico que me operou falou que já existia naquela época, em 2010. E eu tive uma crise de coluna no Rio antes de voltar para casa, quando eu fui pro Rio agora. Eu acredito que, da mesma forma que a gente pode se curar de doenças, a gente pode produzir doenças, a nossa cabeça é muito poderosa. Então eu acredito que eu tive essa crise de coluna porque eu tava voltando para casa e tinha que dar um jeito na minha vida, nos meus projetos, que é o que eu tô tentando fazer agora. E o que me atinge sempre é a coluna. Por quê? Porque é o peso que eu carrego desde sempre e desde criança e de tudo isso que eu contei. E eu fabriquei um problema sério de coluna, que ok, também tem a genética, a minha irmã também tem problema, a minha mãe também teve, só o meu irmão que não teve. E como tantas outras pessoas têm problemas, porque andam demais, porque trabalham sentados o dia inteiro. E aí, o que aconteceu? Eu marquei um médico, o único do plano que operava o que eu tinha. E no mesmo dia que eu cheguei no consultório dele de cadeira de rodas, e era muito difícil eu sentar na cadeira de rodas, porque eu não tinha posição. De lá eu saí direto pro hospital para internar, porque eu já estava no nível que eu ia ter sequelas. Não de ficar deficiente, mas de problemas de ir no banheiro, porque já estava num nível bizarro. E aí, de lá eu fui pro hospital, tomei morfina, não senti enjoo, como as pessoas dizem, nada, foi só um alívio. E aí eu fiquei tão feliz que eu consegui andar, e nessa de andar, como a minha perna estava completamente dormente, eu levei uns tabacos, torci o pé, não senti dor. Depois que eu operei, eu tava com a perna toda roxa e a fisioterapeuta veio perguntar o que era. E aí foi isso, foi porque eu fui andar porque eu não sentia dor. Porque eu sou louca por andar. E depois que eu operei, eu lembro que eu liguei a televisão e tava passando Ramones na MTV. E aí eu comecei a andar e falei, eu quero andar, eu quero andar, eu quero andar, eu quero andar, eu quero andar. E eu me cansei tanto que eu fiquei 2 dias sem conseguir andar. Porque eu já tava 3 meses, 4 sem andar. E eu passei por alguns problemas mais bizarros, que eu não sei se convém contar aqui no vídeo, mas os amigos próximos sabem. Então, assim,
A vida é foda às vezes. E não tem muita explicação por que a gente passa por essas coisas, mas a gente passa e a gente sobrevive e no fim dá tudo certo. E agora, junto com a depressão, esse medo de sair de casa tem a ver um pouco com a coluna, porque eu tenho medo. Eu tava sentindo uma dor muito forte no quadril e o médico falou que poderia ser essa terceira vértebra que já tinha um começo de hérnia pressionando as outras duas que tem parafusos, né? Eu tenho parafusos na coluna. E aí eu comecei a ficar em pânico de sair, de ter um problema. E em vez disso eu tenho que ir no neuro pra ver se de fato eu tenho alguma questão, né? De fato eu tenho alguma hérnia. E uma coisa curiosa que aconteceu é que eu tenho dermatite e o tratamento que a médica passou foi nadar no mar. E eu tenho mar para nadar de graça e por acaso natação é a melhor coisa para a coluna, porque fortalece tudo e não tem impacto. Então olha que bênção, assim, em vez de a gente olhar só pro lado ruim, a gente pode olhar pro lado bom das coisas, né? Eu tenho o mar na minha frente, o mar vai fazer bem pra minha pele e pra minha coluna. Isso tem um motivo, né? Então eu tatuei o sol e eu vou olhar pra ele e eu prometo que eu vou tentar ir pra praia nadar e cuidar dessa hérnia antes que ela vire algum problema maior. Mas se você tem algum problema, não pense em cirurgia logo de cara. Vai fazer RPG, vai fazer pilates, vai se tratar. E mais uma vez eu digo, não me veja como exemplo, me veja como lição. E se cuida. Ok? Valeu, beijo, até a próxima.